Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 2 de janeiro, dia 2 de agosto de 2019. Nossa, já estamos no dia 2 de janeiro? Então, hoje é dia 2 de agosto, amados. Vamos aqui dar continuidade ao vídeo do André Gomes, tá? Vamos lá, da Igreja Nova Vida de Alcântara. Deixa eu colocar aqui para vocês. Peraí. Eu vou acabar essa série aqui, amados, e vou procurar fazer, vou acabar de gravar essa gravação, vou procurar fazer vídeos mais curtos, tá certo? Não é porque tem alguns irmãos falando e tá certo, né? Realmente meus vídeos estão muito longos e às vezes, né, não tem como a pessoa acompanhar por conta disso. Então, eu vou procurar me policiar nisso, tá bom, amados? Assim, eu vou deixar assim mesmo, né, amados? Opa. Tá bom, vamos lá. Vamos aumentar aqui, certo? E quer domesticar a Deus. Acho que olha para o Senhor e diz: como o Senhor é grande. Quem conhecerá o Senhor? Quem conhecerá as tuas verdades? Que não olha para a palavra e diz: eu já conheço o livro de Lucas, eu já li o livro todo, eu conheço o livro de Gênesis, conheço completamente todas as histórias, eu já li a Bíblia toda. O que nós procuramos. Então vocês vejam que ele sempre fala, olhar para a palavra e pega a Bíblia, e sempre está com a Bíblia para poder a pessoa frisar bem para a pessoa que a Bíblia é palavra. Então, né, vocês vejam bem como é que ele age. Não é a história. O que nós procuramos é a palavra de Deus. E quando procuramos a palavra de Deus... Mas o problema, meu querido, é que a palavra de Deus que você procura é a Bíblia, que é um livro. Que é um livro físico. Porque a palavra, ela não é um livro. Ela não é uma letra morta. Mas a palavra é Yahushua, que ressuscitou. Ele é a palavra. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. E é essa palavra que nos dá o entendimento da palavra que ele deixou escrito. Mas ele dá o entendimento como? Ele dá o entendimento, meu amado, no espírito, de como você deve andar no espírito. Ele não dá entendimento de você pegar uma passagem bíblica e contar, narrar aquela passagem que aconteceu e passar para os dias de hoje. Não é essa a finalidade do espírito. O que o espírito faz é nos mostrar como viver no espírito. Tá certo? Para a gente permanecer em Yahushua e permanecer andando no espírito e não no físico. Então essa é a diferença. Vamos continuar. É o alimento que nós precisamos todos os dias na nossa vida. Todos os dias na nossa vida. Todos os dias na nossa vida. Filipe estava em Jerusalém, foi ao sul, sentido Gaza, porque ali já era fronteira com o Egito. E ele foi com os próprios pés. O texto não diz se ele estava a cavalo, não diz se ele pegou carona. Ele foi. Isso significa mais de 250 quilômetros de distância. Em algum momento naquele trecho ele parou, porque o Espírito Santo falou para ele parar. Depois o Espírito Santo trasladou ele para uma cidade próxima de Tel Aviv. E ele foi evangelizando até Cesareia. O que significa mais de 60 quilômetros caminhando e evangelizando e pregando a palavra do Senhor. Que fogo é esse? Que combustível é esse? Que não te deixa parar, que não faz você cessar, que fez com que Filipe fizesse algo tão incrível e maravilhoso. Esse fogo é o fogo do Espírito Santo de Deus. É uma convicção que ninguém pode tirar de você.
é uma certeza da obra que você faz parte, do ministério que você faz parte, da redenção dessa cidade de São Gonçalo, da redenção da sua família. Mas a redenção que ele fala dessa cidade de São Gonçalo, da redenção da sua família, amado, é a redenção para ir para uma religião, para um templo físico. Porque quando a pessoa fala assim, vamos lá na igreja, aceita Jesus, não é aceitar Jesus, é aceitar a religião. É aceitar ir para o caminho da religião. Porque aquele que aceita o caminho de Yahushua, sai do caminho da religião e vai para Yahushua no espírito. Entende? Aceitar o caminho de Yahushua é a gente crer. Crer que nós somos o templo e não vamos mais a um templo. Então assim a gente aceita o caminho de Yahushua. E aí a gente vai para Yahushua no entendimento. Ele não leva o Pai. É só assim. Mas aqui para ele é aceitar. A redenção é a pessoa ir para a igreja, ficar preso no sistema religioso. Vamos continuar. Fogo é esse que não te deixa parar, que não te deixa desistir, que te leva a fazer coisas que nem sempre são compreendidas. Eu quero que você nessa hora curva sua cabeça. Fala o Senhor Jesus nessa hora. Eu não sei, irmãos, mas eu já me vi errando muito, interpretando a palavra, entendendo aquilo que Deus falou e na verdade não falou, entendendo aquilo que Deus me disse para fazer e na verdade Deus não disse coisa nenhuma. Eu já passei por isso. Quantas vezes eu passei? O Espírito Santo, ele nos ensina em todas as coisas. O Espírito de Yahweh nos ensina em todas as coisas, como está escrito, né, meu querido? Como está escrito. Mas você disse, mais à frente, né, mais assim no meio do vídeo, que a pessoa precisa de ouvir alguém instruir as verdades bíblicas, né? Que ninguém sabe, mas agora vocês vejam como é que ele distorce. Ele primeiro disse que o Espírito, ele primeiro disse assim que que ninguém sabe tudo, tá certo? E que a gente precisa de alguém para instruir nas verdades bíblicas. Foi o que ele falou, tá certo? E aí a gente foi ler o texto, né? De 1 João 2,5. Vamos ver aqui, ó. 1 João 2,5. 2,27, ó. Quanto a vocês, a unção que é o Espírito. Vamos ler o Espírito, tá? Quanto a vocês, o Espírito que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas, como o Espírito dele recebido é verdadeiro, que é verdadeiro e não falso, não mentira, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Então, primeiro esse moço, ele falou, né, o André, que você precisa de alguém para te instruir nas verdades bíblicas. Agora, ele já mudou o discurso. Primeiro ele falou isso para a pessoa entender bem, que precisa de um líder religioso para te instruir nas verdades bíblicas. Agora, no finalzinho, ele já está falando, por quê? Porque as pessoas já ficam cansadas, já não lembram mais do que ouviu, entende? Então, ele já falou que ninguém precisa ensinar. Olha, veja bem que ele falou, aqui ele já falou que está na escritura, ó. O Espírito Santo, ele nos ensina em todas as coisas. Viu? Aí ele já falou, por que ele não disse isso no início da mensagem? Olha, gente, vocês não precisam vir aqui me ouvir, não,
Porque não há necessidade de que ninguém te ensine. Porque o Espírito te ensina todas as coisas, mas não foi isso que ele fez. No início ele falou, contrariou a Escritura. Né? E ele diz que já teve experiência de pensar que era Deus falando, não foi. Mas só que essa experiência até hoje ele tem, enganando, sabendo que tem enganando. Como ele disse, que o apóstolo Shaul ficou aos pés de Gamaliel. É verdade? É verdade. Mas isso foi na religião. Mas depois ele saiu da religião. Ele falou que Paulo saiu da religião do fariseu? Não. Então vocês vejam que ele engana. E agora no finalzinho ele falou que ninguém nos ensine. O que ele não falou no início isso? Né? Vamos continuar. Somos sacerdotes, somos profetas. Então, nós somos sacerdotes, agora ele está falando a verdade, veja, nós somos sacerdotes, mas sacerdotes de quê? Sacerdotes da casa espiritual. A Escritura diz, vós sois pedras vivas na construção de uma casa espiritual, para serem edificados como sacerdotes separados, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Yahweh por meio de Yahushua. Como a gente leu. A gente leu isso em Pedro. Então vocês vejam bem, nós somos sacerdotes santos, né? Casas vivas para edificar uma casa, pedras vivas para edificar uma casa espiritual. Não está falando nada físico. Então aqui não rola, ó, porque isso aqui é físico. Somos sacerdotes separados. Sacerdote separado da onde? Dessa casa espiritual. Não é desse aqui, ó. Porque esse aqui não é um sacerdote separado. Um sacerdote no espírito. Isso aqui é um sacerdote físico. Ó, todo mundo tá vendo ele aqui, ó. É lógico que nós, as pessoas não vê. Mas nós somos sacerdotes no entendimento. Nessa casa espiritual, a qual nós somos pedras vivas dessa construção dessa casa. É assim que está na Escritura. E que nós oferecemos sacrifícios espirituais, não é sacrifício físico, ó. Esse moço aqui, louvar, tocar para Deus. Mas aqui vocês reparem que todos os cultos são assim. Eles primeiro falam, tem uns que enquanto está falando, aí tem um rapaz lá tocando uma musiquinha para mexer com a alma. Ou então, quando ele vai orar, vem um aqui para tocar. Então vocês veem, isso aqui tudo é físico. Nós somos casas espirituais no espírito. Nós temos que oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Yahweh, por meio de Yahushua. Tem que ser por meio de Yahushua, porque se não for por ele, não tem como a gente oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Yahweh. Por quê? Porque somente Yahushua nos leva ao Pai. Então vocês veem que ele está falando aqui é verdade, mas no início ele falou o contrário. Precisamos ser formados numa base sólida. Numa base sólida. Precisamos uns dos outros para que a edificação da fé possa ser completada em nós. Ouvi o meu Senhor ter na voz. Não vou parar. Olha aqui, gente, fé. Só que eu fiz uma formato de uma cruz para adorar Terron. Não queremos, Senhor, construir, Pai, um caminho segundo o nosso próprio entendimento, mas nós queremos nos submeter à Tua palavra e dizer, Deus, diga-nos, Senhor, para onde ir, diga-nos, Senhor, o que fazer. Diga-nos, Senhor, porque eu quero me esvaziar completamente, para receber de Ti e tirar de mim o que não é de Ti, Senhor. Oh Deus, sonda-nos, Deus, essa manhã. Sonda-nos, Deus, essa manhã. E vê, Senhor, se há algum caminho mau
Se há algum caminho mau em nós. Mas aí há, querido, porque vocês estão no caminho da mentira. E a Escritura diz: abandonai a mentira e falai a verdade. Ou seja, abandonar a mentira é o quê? Abandonar o caminho da mentira. É assim que tá. Então, quer dizer, você que já está no caminho da mentira. Nós queremos, Deus. Nós queremos, Deus, viver toda a vida em abundância que o Senhor tem para nós. Vocês vejam, amados, eu quando ia na Nova Vida, né? E quando eu começava essas músicas, eu já começava assim a sentir aquela presença, sabe? Que na verdade é na alma, não é no espírito, né? E aquilo ali eu começava a chorar, me comovia, porque essas músicas é para isso, para mexer com o emocional. Hoje, eu não sinto nada. Isso aqui para mim, ó, o que ele tá fazendo aqui é tudo físico, não tem nada do espírito. Esse moço não falou nada do espírito. Como todos os outros que eu tenho avaliado e tenho visto, não tem um que fale no espírito. Um. É impressionante. Teve até aquele René que esqueci até o nome do homem, esse aqui é René, que ele é da Batista, que ele estava falando da instituição empresa, Igreja Batista, e estava falando do Cristo ressurreto. Ou seja, ele estava falando da igreja física e do Cristo ressurreto, que era como se fosse a igreja espiritual. Só que, na verdade, os dois estavam no físico. E ele mesmo disse que ele estava tentando entrar na igreja, na comunidade, ele falou comunidade, na comunidade do Cristo ressurreto. Você vê que nem ele entrou. Por quê? Porque a comunidade do Cristo ressurreto que ele estava falando no templo físico, também é físico, não é espiritual. Porque para a gente entrar no espírito, a gente tem que entrar no caminho que é Yahushua. A gente tem que primeiro ir na porta estreita. Entrar na porta estreita para entrar no caminho. E aí a gente anda no caminho. Mas isso é no espírito. Não tem como a gente entrar no espírito e no espírito estando no físico. A gente tem que sair do físico. Esse é o problema. Então vocês vejam. E eu agora me lembrando quantas vezes, quando acabava a pregação e eles tocavam música, nossa, eu chorava, a gente chorava, me quebrantava e aquela coisa, eu sentia aquela presença, aquele arrepio, e assim, eu sentia assim aquele, às vezes eu chorava, né, e tal, pensando que era a presença de Deus, mas isso não era simplesmente a emoção da minha alma que estava aflorando, de minha alma que estava aflorando. Por quê? Por causa da música, porque a música mexe com a emoção. Tá certo? Por quê? Porque Terron, ele não tem como ir no entendimento, porque somente o Pai sonda mente e corações. Então somente Ele nos leva, né, ao entendimento. E como? Vindo a nós, quando a gente crê, Ele passa a morar em nós. Nós somos cheios do Espírito. Então Terron, ele não tem como adentrar no nosso entendimento. Somente Arro mora no nosso entendimento, que é no espírito. Ele é espírito, mora no nosso entendimento. Então o que acontece? Terron, ele usa as pessoas para falar, blá blá blá, que até agora esse moço não falou nada do espírito. Depois bota uma outra pessoa para tocar, né? E depois aquilo ali a pessoa vai sentindo aquela coisa com a música, com o ambiente, com a oração desse moço, que eu não senti nenhuma unção nessa música. Entendeu? Eu tô assim, gente, sério, parece que é uma coisa assim, tipo, que eu não sinto nada mais. Por quê? Porque não é de Arro. Não é de Arro. Isso aqui tudo é do Deus Terron, que engana. Como a gente já leu em Apocalipse. E foi lançado o dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que na verdade é Terron, eles ocultaram, que engana todo mundo. Engana todo mundo como, amados? Como Terron engana todo mundo? Se passando pelo verdadeiro Deus em todas as religiões. Vocês podem ver que eu estava assistindo um vídeo da Débora, e a Débora G. Barbosa, essa menina é muito inteligente, e ela já estudou o Islã,
ela já estudou Wicca, que ela saiu porque ela viu que era furada. Ela já estudou o cristianismo, né? E o judaísmo. E tanto que ela diz que ela não segue religião, ela não tem religião. Ela acredita no Deus verdadeiro. Tá? Que ela acredita que tem um Deus verdadeiro e tem um Deus falso, que é o Deus que a maçonaria adora. E isso ela fala. Ela não sabe ainda o nome do Deus falso, que é Teon. Mas vocês vejam que quando ela falou isso, ela comparou, né, os dois deuses. E ela comparou dois deuses, não. Ela comparou, ela botou um vídeo falando assim, que o Deus do Islã e o Deus do judaísmo, o Deus do cristianismo é o mesmo. Olha só. E aí o Alan Capriles, que é um pastor do sistema, que tem até um canal, ele refutou ela, né? Falando que ela não crê em Jesus, que Jesus é Deus, não sei o quê. Só que ela não falou em Jesus. Depois ela é muito inteligente, ela deu uma resposta, mas eu senti que ela deu a resposta, mas foi para ele, mas ela não disse que era para ele. Mas como eu vi o vídeo ele refutando, a resposta foi: olha, não é que eu não creia em Jesus, mas se vocês souberem quem é Jesus, eu vou fazer um vídeo sobre isso, quem é Jesus, Tammuz, Mitra. E ela foi falando assim, gente, a garota é muito inteligente também, sabe? E aí eles começaram até o Gustavo do 4 Usa, que eu não consigo assistir o vídeo dele, mas ele fez um vídeo também refutando ela, porque falando, como ela pode falar que Alá é Hashem, que acho que é Hashem, né, que é do judaísmo, porque ele é judaizado, né? Como é que ela pode comparar Alá com Hashem? É porque realmente são os mesmos, né? Alá, Hashem, Deus, Senhor, são os mesmos, que foi ocultado o nome, que na verdade é Terron, mas eles são os mesmos deuses adorados em todas as religiões. Porque o verdadeiro Deus, amados, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita em nenhum templo feito por mãos humanas, em nenhum. Você entra numa igreja, isso aqui, por exemplo, você vai e pergunta, vem cá, quem fez essa igreja? Ah, foi os pedreiros. Ah, é? Então o Altíssimo não habita. Porque se foi homem que fez, foi pedreiro que fez, então o Altíssimo não está aqui. É simples. Por quê? Porque ele habita em nós. Porque nós somos o templo que Yahushua edificou no Espírito. Ele edificou como? Derramando o seu sangue no madeiro por nós. Morrendo por nós, para que nós hoje pudéssemos ser esse templo, essa casa espiritual para a morada do Altíssimo. Então vocês vejam que foge totalmente, né, do que está na Escritura. Vamos continuar. Queremos viver toda a vida em abundância. Não queremos perecer por falta de entendimento. Mas aqui vocês perecem por falta de entendimento, meu querido. Porque a Escritura, no profeta Oséias, diz, né, que o povo perece por falta de entendimento. Por quê? Porque tu, ó sacerdote, rejeitaste a minha lei, e eu também vou-lo rejeitarei. Que a pessoa, os evangélicos só conhecem, né? O povo perece por falta de conhecimento, de entendimento. Eles falam isso, sim, mas eles botam isso na cabeça do evangélico, que o povo perece por falta de conhecimento. Para quê, amados? Justamente para a pessoa pensar, eu estou na igreja, eu estou no conhecimento. Mas tem a continuação, ó. O povo perece por falta de conhecimento. Bíblia. Vamos ver. Tá, eu sei que está no profeta Oséias. Oséias 4:6. Oséias 4:6, vamos ver. Amados, agora eu estou fazendo uma tática. Ah? Espera aí, Oséias. Não, é porque meu irmão chama Oséias. Só que o meu irmão, ele é Oséias.
E aí, ao invés de eu escrever Oséias, eu escrevi o nome do meu irmão. É porque meu irmão, quando ele nasceu, meu pai foi registrar ele, e meu pai pediu para escrever Oséias. Só que meu pai não consegue ler, ele não enxergava, ele não conseguia ler. E aí eles escreveram Oséias, né? E aí depois, quando minha mãe viu, ficou Oséias, entendeu? Ele queria Oséias, como estava na Bíblia, né? Mas então, vamos lá, Oséias 4:6, ó. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram o sacerdote, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Qual é? Algo vergonhoso é mentira. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos. Eu lhes retribuirei seus atos. Vocês vejam bem uma coisa, amados. Olha como é que são as coisas. Castigarei tanto o povo, por quê? Porque o povo ele prefere a mentira no lugar da verdade. Quanto os sacerdotes, que são sacerdotes, líderes religiosos, por causa dos seus caminhos, eu lhes retribuirei seus atos. Ó. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole. Porque abandonaram o Senhor para se entregar à prostituição, ao vinho velho e ao novo, o que prejudica o discernimento do meu povo. Veja, eles comerão o quê? Essa comida podre que o sistema dá, essa comida estragada, com fermento, mas não terão o suficiente. Por que não terão o suficiente? Porque as pessoas vão lá buscar a Deus, comem essa comida podre e depois tem que ir lá buscar de novo. Não é o suficiente. Quando nós saímos do sistema religioso, do físico, e vamos para o espírito, nós temos o suficiente. Por quê? Porque o próprio espírito mora em nós, a gente não precisa buscar o espírito. Tá? Eles se prostituirão, se prostituirão aonde que eles estão se prostituindo? No templo físico, adorando o falso Deus. Mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição. Prostituição aqui, amados, espiritual. Aqui ele está falando tudo no espírito. O profeta Zé não está falando nada físico aqui. Ó, porque porque abandonaram o Senhor para se entregar à prostituição, ao vinho velho e ao novo. Ou seja, ao vinho velho é o quê? As práticas da lei, junto com o vinho novo, que é a benevolência, a graça, que o Pai nos deu através do sacrifício de arroz. Eles misturam tudo. Vocês vejam que eles falam, nós vivemos na graça. Mas que graça é essa que a pessoa vive? Dentro de um templo físico, tendo que dar dízimos e oferta, que é lei, tendo que se batizar, que é lei, tendo que subir ao monte, que é lei. Tudo isso é lei. Tudo isso é lei. Quando a mulher samaritana perguntou para Yahushua, né? Nossos pais adoravam nos montes, né? Mas vocês judeus adoram em Jerusalém, que é no templo, né? Onde nós devemos adorar? E Yahushua disse, mulher, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem mais nos montes e nem em templos, né? Em Jerusalém, porque Jerusalém era o templo, né? Tinha o templo lá. Mas adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e importa que o adore espírito em verdade, porque esse é o que o Pai busca, os que adoram espírito em verdade. Então vocês vejam bem, isso não é isso que está acontecendo. As pessoas estão tomando vinho velho junto com o vinho novo, falando que a graça, falam do sacrifício de Yahushua no templo físico, mas ao mesmo tempo tem que praticar a lei, dízimos, ofertas, jejum, tudo isso é lei. Então vocês vejam que não é isso que está acontecendo? O que prejudica o discernimento do meu povo. Por que prejudica? Porque o espírito do verdadeiro Pai não está na religião. Então por isso que ele é prejudicado. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira. Veja. E de um pedaço de pau recebem resposta. Veja, e não é só um ídolo de madeira, é um ídolo físico, como um pastor
que as pessoas vão fazer gabinete pastoral para ouvir conselho de um pastor, de um homem como nós. E que o próprio Arrucha disse que ninguém é melhor que ninguém, que nós todos somos irmãos, que nós temos que tratar todos como irmãos. Né? Mas a pessoa vai buscar conselho no gabinete pastoral, desabafar, em vez de desabafar com o Pai que mora em nós, e Ele mesmo nos instruir, nos aconselhar. Não. Olha, um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Vejam, eles são infiéis ao seu Deus. Espírito de prostituição nos templos. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Vejam, esse sacrificar aqui que ele está falando, amados, no alto dos montes, não é isso que as pessoas fazem? Sobem nos montes para orar, e sendo que a oração é no entendimento, sacrifica dando dízimo de ofertas, indo no templo físico. Vocês vejam que ele está falando disso, ó. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Não é isso que acontece, amados? Oferece sacrifícios, esses sacrifícios a terrom, de dar dízimo, de dar oferta, de fazer jejum, sendo que o Pai ele quer tudo no espírito. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Deixem de ir a Gilgal, não suba a Bet-Aven e não digo, juro pelo nome do Senhor. Os israelitas são rebeldes como bezerro indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? Efraim está ligado a ídolo, deixe no sol. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Veja, mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Ou seja, qual bebida? A bebida do vinho, misturado vinho velho, que é a religião, que é a lei, né? Porque a lei, quando fala na lei, na escritura, amados, está falando na religião, em atos religiosos. Então, o vinho velho é a religião e o vinho novo é a graça que a Arrucha nos deu por intermédio de seu sacrifício por nós. Tá certo? Então, vocês vejam. Olha, seus governantes amam profundamente os caminhos governosos. Quem são os governantes? Os políticos. Está falando aqui tanto do político quanto os que estão no sistema religioso, os líderes religiosos que governam esse sistema religioso. E que a pessoa tem que obedecer ali, ó. Né? Feito ficar assim no cabresto, obedecendo ali, ó. Alienados. Um redemoinho os varrerá para longe, e os seus altares lhe trarão vergonha. Os seus altares lhe trarão vergonha. Está falando de quem aqui? Dos sacerdotes. Então vocês vejam, né, o que Iarro está falando aqui, né? Arrucha falou aqui por meio do profeta, que é Arrucha que falava, né, que falava para os anjos, porque Iarro já estava no descanso, né? Então vocês vejam bem. Crescer na graça e no entendimento de quem tu és. Te amamos. Bom, na graça e no conhecimento de quem tu és, mas no templo físico é impossível, porque o Pai não se revela no templo físico porque ele não está aqui. Te agradecemos, Pai, por essa manhã. Te agradecemos, Pai, por essa palavra. Te agradecemos, Pai. Não, eu não te agradeço, Iarro, por essa palavra, não. Eu te agradeço por tu estás me dando a oportunidade de estar mostrando o erro desses líderes religiosos. Agora, agradecer pela palavra, não. Por essa daí, pela pessoa estar sendo enganada de maneira nenhuma, né? Então, amados, acabou por aqui, né? E vou encerrar o vídeo. E tá com 34 minutos, né, de vídeo. Então, vou fazer o seguinte, amados. Teve uns irmãos que falaram pra mim, né, no comentário, tá assim. Falaram pra mim no comentário que meus vídeos são muito longos, e realmente estão, né?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me policiar, né? Para começar a fazer vídeos mais curtos, para que todos possam ter tempo de assistir com calma, tá certo? Então, eu vou começar a fazer isso, tá? Então, amados, resumindo a mensagem, tudo que ele falou foi físico, não falou nada no espírito, e ainda distorceu a palavra, tá certo? Falando coisas que estão totalmente contrárias do que está na escritura, tá? Que na escritura, a gente lê no espírito, a Bíblia, eles leem no físico, tá certo? Então, que vocês saiam do engano da religião, sabe? Vá para a porta estreita, que é Yahushua, porque a religião é a porta larga que nos leva à perdição, né? Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, amados, dê o like, né? Se inscrevam no canal, sejam bem-vindos, acione o sininho para receber notificações, tá certo? E que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua, tá? Amados, compartilhe o vídeo para que outros possam ter acesso à verdade. E até a próxima.